muito bem-vindo ou bem-vinda aqui ao canal Mais Informado. E a nossa história começa no ano de 1768, quando a ilha da Córcega, que pertencia à República de Gênova, foi vendida para a França. Um ano depois, em 1769, nascia Napoleão Bonaparte, ou melhor, como ele foi batizado a princípio, Napoleone di Buonaparte, filho de um advogado, Carlo Maria Bonaparte, e Maria Letícia Ramolino. Seu nome era uma homenagem a um irmão de sua mãe Letícia, que havia morrido recentemente em combate contra os franceses. Sua família era descendente da pequena nobreza da Itália, que chegou à ilha da Córcega vinda da Ligúria ainda no século XVI. Napoleão teve ao todo 9 irmãos, sendo que 2 morreram ainda quando ele era criança. E ele cresceu aprendendo e falando fluentemente italiano e corso. Durante a infância, recebeu o apelido de Rabulião, que no linguajar local corso significava aquele que se intromete em tudo, um intrometido. Ele era agressivo e muitas vezes rolava no chão do jardim com seu irmão 19 anos mais velho, e às vezes ganhava. Resumindo, era um verdadeiro encrenqueiro. Napoleão tinha uma inteligência incrível, voltada principalmente para a matemática, e com 8 anos ele caminhou junto a um fazendeiro local para verificar um moinho, e calculou as quantidades moídas em um dia ou uma semana, e também o volume de água necessário para ativar as mós. Por diversas vezes, Napoleão e o irmão foram para a cama sem jantar, e não por castigo ou privação, mas para aprender a suportar o desconforto sem demonstrar. Mesmo vivendo de forma bem confortável para os padrões corsos, Napoleão, com 9 anos, costumava trocar pães brancos por rações dos soldados, pois ele queria se acostumar já com a rotina militar, até na alimentação. Em janeiro de 1779, ele foi enviado para uma escola na cidade de Autun para aprender francês. Então, Napoleone passou a ser chamado de Napoleon, e mais tarde o seu nome mudou para Napoleon Bonaparte. Porém, Napoleão aprendeu francês sem perder o sotaque, até porque ele já falava corso e italiano, o que fez ele ser vítima de bullying pelas outras crianças. Em maio do mesmo ano, Napoleão entrou para a Academia Militar de Brienne, dirigida pelos irmãos Louis e Jean-Baptiste Perton, ambos frades franciscanos. Durante um castigo, ele se recusou histericamente a se ajoelhar em público, e nessa academia ele nutriu sua paixão por matemática e história. Durante um sermão na capela da escola, Napoleão se enfureceu quando o pregador afirmou que Júlio César estava no inferno, e falou alto dizendo que era um absurdo condenar um dos mais brilhantes homens de Roma por não seguir uma fé que ele sequer conhecera. Aos 16 anos, Napoleão concluiu o preparatório para o exército, um ano antes do esperado, e recebeu a patente de oficial, dentro do corpo de artilharia. E após um ano como oficial novato, ele assumiu em janeiro de 1786 o posto de segundo-tenente. O jovem oficial Napoleão desenvolveu um elevado patriotismo pela França e um senso de dever, mas não necessariamente lealdade à monarquia. E assim que estourou a Revolução Francesa, surgiu também um movimento separatista na Córcega. Porém, Napoleão se voltou para o exército revolucionário. No início da Revolução, Napoleão ajudou a organizar comitês políticos e liderou tropas, o que lhe fez ser promovido a comandante em 1793 da artilharia republicana ao cerco de Toulon, uma base naval muito importante, dominada até então pelos monarquistas e ingleses. Esse cerco a Toulon se tratava da Guerra da Primeira Coalizão, entre a França e as potências europeias, que queriam derrotar os revolucionários, restabelecer a monarquia absolutista francesa e recuperar territórios perdidos anteriormente. E graças à liderança e estratégia de Napoleão, os revolucionários venceram. Contudo, Napoleão foi ferido na linha de frente. Mas devido a essa vitória, Napoleão foi promovido a general de brigada para comandar as tropas francesas que combatiam na Itália as tropas austríacas. Portanto, nos 2 anos de terror da Revolução Francesa,
Napoleão foi promovido rapidamente, de segundo-tenente para tenente-coronel e depois para general de brigada, sendo com 23 anos o mais jovem oficial promovido a general em qualquer exército europeu moderno. Porém, sua habilidade, lealdade e rápida ascensão o colocaram em posição desconfortável quando o novo governo assumiu, por estar ligado aos jacobinos, que impuseram esses anos de terror à França. Assim, ele foi condenado à prisão em Nice. Mas logo chegou outra guerra civil, e a França estava sob um novo controle. Então Napoleão foi libertado por possuir conhecimentos e ser um excelente estrategista militar. Então ele foi convidado a elaborar os planos para atacar as posições na Itália, dos austríacos, na Guerra da França contra a Áustria. Ele também participou de uma expedição para retomar a Córcega dos britânicos, mas os franceses foram expulsos pela Marinha Britânica. Bom, depois disso tudo, Napoleão foi a Paris, quando em outubro de 1795, durante uma revolta dos monarquistas, ele defendeu bravamente o Palácio de Governo, caindo nas graças de Paul Barras, que era um líder dos constitucionalistas do povo francês, e também caiu nas graças do povo como herói. Então Napoleão foi designado para a Itália novamente, onde ele teve mais vitórias nas campanhas francesas para a libertação dos povos governados por monarquias absolutistas. Eles pegavam, ocupavam esses lugares, libertavam das monarquias e instauravam repúblicas que se tornavam aliados da França. Essas vitórias selaram a paz continental e lhe deram fama e fortuna. Então Napoleão fundou jornais para difundir as suas ideias e passou a ser o maior representante da nova república, fazendo inclusive um expurgo para expulsar todos os simpatizantes da monarquia que estavam no governo. Mas, apesar da paz continental, na parte insular a guerra contra a Inglaterra continuava, e para tentar enfraquecê-los, Napoleão conquistou a ilha de Malta. Depois organizou uma expedição militar ao Egito, derrotando os otomanos. Devido ao grande número de cientistas que os franceses levaram, com essa conquista eles descobriram a Pedra de Roseta, o que ajudou a decifrar os hierógrafos egípcios antigos. Bom, só que após 3 anos Napoleão teve que retornar, pois ele sofreu derrotas na região do Levante. Além da frota francesa ter sofrido uma derrota para a esquadra britânica, comandada pelo almirante Nelson. Como se já não bastasse, a peste bubônica começou a assolar também suas tropas. Durante sua expedição no Egito, começou na França a Guerra da Segunda Coalizão, entre a França e seus aliados contra os ingleses. Bom, e a França perdeu algumas batalhas na Europa, a economia estava em ruínas e com isso o governo, chamado de diretório, estava enfraquecido e ainda tinha fama de corrupto. Então, Napoleão retornou para a França e rapidamente começou a articular para tirar esse governo do poder. E em 1799 deu o famoso golpe de 18 Brumário, sendo esse o nome de um dos meses do novo calendário francês. Esse é o início do período chamado Consulado. A princípio, os poderes seriam divididos entre 3 cônsules. Porém, Napoleão utilizou a sua popularidade para, através de um plebiscito, mudar a Constituição e governar sozinho, com poderes de um ditador. Após resolver a situação interna, Napoleão partiu para os Alpes com seu exército para combater os austríacos, que ameaçavam invadir a França. Então, na Batalha de Marengo, em 14 de julho de 1800, Napoleão vencia pela primeira vez uma batalha como líder de seu país. Essa guerra terminaria em 1802, com a vitória da França e o reconhecimento das conquistas pelas potências europeias. Então, com a Europa em ordem, Napoleão tentou recolonizar o Haiti, que havia se tornado independente após uma rebelião dos escravos em 1791, durante a Revolução Francesa. E para isso enviou seu cunhado em uma expedição militar que utilizou Santo Domingo, uma colônia francesa vizinha, para posicionar suas tropas e tentar recolonizar o Haiti. Bom, enquanto Napoleão mantinha na Europa os seus ideais revolucionários de igualdade e liberdade com o povo francês, nas colônias ele queria restaurar a escravidão que tinha sido abolida desde 1794, durante a Revolução Francesa, além de caçar o direito das mulheres por acreditar que elas serviam apenas para dar filhos.
Essa empreitada no Haiti terminou não somente com a derrota na tentativa de recolonizar o mesmo, como também na independência de Santo Domingo. Bom, e com receio de perder os territórios que possuía na América do Norte, caso ocorresse uma invasão britânica, Napoleão vendeu a faixa de terra da Louisiana para os Estados Unidos. E para consolidar o seu poder totalmente na França e mostrar que o seu poder vinha do povo, sendo um protetor dos mesmos, Napoleão fez um plebiscito para se tornar imperador da França em 1804, ficando famosa a cena da sua coroação quando ele pegou a coroa do Papa, que tinha vindo de Roma para fazer a sua cerimônia, e se autocoroou imperador dos franceses. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo da primeira parte da história de Napoleão. Depois eu vou contar em outro vídeo a parte das guerras napoleônicas a partir de 1804 até 1815. Bom, pessoal, esse aqui foi um vídeo sobre Napoleão Bonaparte. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma informação que vocês querem contribuir aqui no vídeo, pode deixar aqui no comentário, pois às vezes tem algum trecho sobre Napoleão que vocês já leram e eu não falei nesse vídeo, para não deixar ele tão longo. Se vocês não são inscritos aqui no canal, se inscrevam, dê um joinha nesse vídeo. Aproveitem e acompanhem os demais vídeos que eu tenho sobre história. Eu falo sobre o primeiro imperador romano, eu falo sobre Júlio César, eu falo sobre a Segunda Guerra Mundial, eu falo sobre a unificação alemã, eu também falo de Fórmula 1 aqui, eu conto a história da Tesla e também a história da Apple, fazendo inclusive alguns vídeos sobre Steve Jobs. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, o seu like, o seu joinha é muito importante, ative também o sininho de notificação para você ficar sabendo quando entrar um novo vídeo aqui no canal. Os vídeos aqui são todos os domingos às 20 horas sobre Fórmula 1 e às quinta-feiras às 20 horas sobre tecnologia ou sobre história. E até a próxima!